Olá, bom dia para você. Pode chegar, você é mais do que bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 8h31 pelo horário de Brasília. Vamos juntos começar esse dia bem informados? A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. Vamos de destaques. Câmara aprova projeto que flexibiliza a lei das estatais e pode facilitar indicações de políticos. A proposta foi aprovada horas depois do anúncio de Aloysio Mercadante para a presidência do BNDES. Votação da PEC da transição na Câmara é adiada e pode acontecer só na semana que vem. Nos destaques internacionais, Castilho afirma que não renunciará ao cargo e pede o fim da repressão no Peru. E a partida de hoje é decisiva. França e Marrocos disputam a vaga na final contra a Argentina. Tudo isso a partir de agora. O presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva foi ao encerramento dos trabalhos dos grupos temáticos da equipe de transição. Ouviu os relatos e fez anúncios de alguns integrantes do futuro governo. Vamos conferir. Aloysio Mercadante será o presidente do BNDES, Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social. A informação foi divulgada pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva nesta quarta-feira, que também afirmou que as privatizações serão cessadas no Brasil nos próximos 4 anos. Quem quiser vir para cá, venha. Tem trabalho, tem as coisas para vocês irem fazer, tem projeto novo para investimento. Mas não venham aqui para comprar nossas despesas públicas, porque elas não estão à venda. Lula também afirmou que vai trabalhar para que o Brasil retome o protagonismo nas negociações internacionais e fará visitas aos países parceiros logo no começo do ano. Eu vou começar a viajar logo que eu tomo posse, porque é preciso de verdade recuperar o prestígio que o Brasil tinha nos Estados Unidos, na China, na Alemanha, na França, na Argentina, em qualquer parte do mundo. E quem quiser ganhar dinheiro, venha para esse país. Investir o seu dinheiro, porque o Brasil tem espaço para todo mundo. As declarações de Lula foram feitas na tarde desta quarta-feira, durante o encerramento dos trabalhos dos 32 grupos temáticos da equipe de transição. Os relatórios apresentam um diagnóstico completo de cada área, com as prioridades para os 100 primeiros dias de governo. Aloysio Mercadante, que é coordenador dos grupos temáticos, disse que apenas as sugestões de medidas a serem revogadas compõem 23 páginas dos relatórios. Mercadante afirmou ainda que, com o trabalho dos grupos temáticos, foi possível elaborar a PEC da transição, com propostas de recomposição orçamentária para o próximo ano e também para o atual governo. Pegamos uma situação muito difícil e o diagnóstico é muito preciso, porque vai em cada programa o que está faltando, quais são as urgências, quais são os contratos que precisam ser renovados, qual é a estimativa de orçamento. Foi esse trabalho que organizou a PEC do Bolsa Família. Ali estão todos os valores necessários, o mínimo para manter os serviços públicos essenciais e o investimento para a retomada do crescimento. Foi lá entregue ao Congresso Nacional e tenho certeza que quem viu por dentro o que nós vimos sabe que essa PEC é indispensável ao país e que nós temos que pagar um Bolsa Família de R$600 já em janeiro. Espero que a Câmara dos Deputados vote o mais rápido, assim como fez o Senado, que é muito importante para o futuro desse país. Não é uma questão de governo, é uma questão de Estado. E é essa PEC que vai ajudar a fechar esse ano, porque não tem previsão de receita para cobrir os buracos que nós estamos encontrando em cada pedaço. O coordenador dos grupos temáticos da equipe de transição também afirmou que os relatórios entregues apresentam uma nova composição da esplanada dos ministérios. Nós conseguimos desenhar uma nova estrutura de governo sem aumentar as despesas com cargo e estrutura, racionalizando, compartilhando estruturas afins, para que a gente possa ter mais eficácia do governo, com menos recursos, fazer mais com a mesma condição que nós tínhamos antes na estrutura administrativa. O Ministério da Cultura, que virou secretaria no governo de Bolsonaro, deverá ser recriado e terá como ministra a cantora baiana Margareth Menezes. Horas depois do anúncio de que Aloysio Mercadante assumiria a presidência do BNDES, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que flexibiliza a lei das estatais. O texto que reduz a quarentena necessária para que uma pessoa ligada a um partido assuma a direção em uma empresa pública, segue agora para o Senado. O plenário da Câmara aprovou um projeto que altera a lei das estatais e
e que, na prática, facilita indicações de políticos para cargos de alto escalão de empresas públicas. O texto diminui de 36 meses para 30 dias o período de quarentena para que uma pessoa que tenha atuado em um partido político ou em uma campanha eleitoral deve passar para poder tomar posse em cargo de direção de uma empresa pública ou sociedade de economia mista. Pelo texto, é preciso apenas se desvincular da atividade incompatível com antecedência mínima de 1 mês em relação à data da posse. A iniciativa também facilita a indicação de pessoas para o Conselho Diretor ou a diretoria colegiada de agências reguladoras. Esses pontos foram acrescentados de última hora no projeto. A mudança foi contemplada e aprovada horas após o presidente da República eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciar Aloísio Mercadante para a presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. A próxima terça-feira é apontada como a data limite para a votação da PEC da transição. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que a casa pode acabar votando a proposta somente na semana que vem. O relator da PEC da transição na Câmara, o deputado Elmar Nascimento, afirmou nesta terça-feira que trabalha com a ideia de votar a proposta entre quinta-feira desta semana e a terça-feira da próxima, data limite para permitir que o Congresso possa debruçar sobre o orçamento de 2023 ainda neste ano. A expectativa inicial era que a proposta pudesse ser analisada pela Câmara nesta terça-feira, mas a previsão de retomada do julgamento sobre o orçamento secreto no Supremo Tribunal Federal atrapalhou as negociações. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que a PEC da transição ainda será negociada e prevê a votação na próxima semana. O deputado prometeu a Lula não barrar a apreciação da PEC, mas lembrou da insatisfação de parlamentares em relação às definições sobre o futuro do orçamento secreto. Segundo o relator da proposta, a PEC deve ser analisada antes do orçamento. Por isso, tem pressa. Ele não descarta uma votação da lei orçamentária anual logo após a votação da PEC no mesmo dia. O Congresso entra em recesso no dia 22 de dezembro, quinta-feira da semana que vem. A Polícia Civil e a Polícia Federal estão em busca dos envolvidos nos atos de vandalismo praticados logo depois da diplomação do presidente Lula e do vice Geraldo Alckmin. O ministro da Justiça prometeu que tudo será apurado. A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal informou em nota que, durante o confronto, a prioridade dos policiais foi atuar para dispersar os manifestantes, evitando uma escalada maior de violência. Também informou que as proximidades do hotel onde Lula está hospedado teve o policiamento reforçado. Segundo o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, 4 ônibus e 3 carros de passeio foram incendiados num raio de 1 quilômetro na área central de Brasília. Um dos ônibus estava em frente a uma delegacia na hora do ataque e a própria delegacia foi vandalizada. Um dos carros queimados estava num posto de gasolina localizado no setor hoteleiro. Botijões de gás também foram espalhados nos arredores do posto e foram retirados pelos próprios funcionários do local. O Corpo de Bombeiros informou que a corporação não conseguiu atuar no combate às chamas por conta da violência da manifestação. A nota do Corpo de Bombeiros informa ainda que uma viatura que tentou atender a ocorrência foi apedrejada. A Polícia Militar do DF disse que o conflito começou depois que um grupo tentou invadir a sede da Polícia Federal para resgatar um indígena preso por determinação do Supremo Tribunal Federal após pedido da Procuradoria-Geral da República. Os presidentes da Câmara e do Senado se manifestaram pelas redes sociais repudiando a violência do movimento. Flávio Dino, o futuro ministro da Justiça, já anunciado pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que Lula não foi exposto a nenhum tipo de risco e que os envolvidos serão identificados e penalizados. Que esses grupos extremistas são cada vez menores, embora cada vez mais radicalizados, porém não terão força. E aquilo que nos cabe fazer agora está sendo feito. E atenção, termina amanhã o prazo para o saque de R$ 1.000 do FGTS.
Os trabalhadores com saldo no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço têm até amanhã para fazer o saque extraordinário. Caso o dinheiro não seja movimentado até o prazo final, ele volta então para a conta do fundo com a devida correção monetária. Segundo a Caixa Econômica Federal, 8 bilhões de reais ainda estão disponíveis para serem sacados por aproximadamente 12 milhões de trabalhadores. E antes do intervalo, vamos falar da previsão para essa quarta-feira. Em alguns estados, há risco de chuva para hoje. Ontem, por exemplo, na Baixada Santista, a chuva e os ventos fortes causaram queda de árvores e alagamentos. Aqui na capital paulista, o dia não será diferente. Vamos então conferir a previsão do tempo para algumas cidades aqui do Brasil. Vamos começar então por Palmas, no Tocantins. O dia será de chuvas rápidas. A máxima chega aos 31 graus. Vamos agora ver em Vitória, no Espírito Santo, como que fica o dia. O dia será de calor e chuva a qualquer hora. A máxima chega aos 27 graus. Para finalizar, vamos falar aqui de São Paulo. Vamos juntos dar uma olhada em como está o céu agora aqui na capital paulista. Olha só, bastante nublado, poucas aberturas aí de azulzinho. O dia será de calor também, mas tem chuvas isoladas. A máxima não deve chegar aos 26 graus. Então a dica é, não saia de casa sem o guarda-chuva. E veja a seguir, Castilho afirma que não renunciará ao cargo e pede o fim da repressão no Peru. E ainda, Copa do Catar tem partida decisiva. França e Marrocos disputam hoje a vaga na final contra a Argentina. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora 8 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com destaque internacional. Durante uma audiência virtual que avalia os recursos de sua prisão provisória, o ex-presidente do Peru, Pedro Castillo, disse que jamais renunciará e pediu aos militares que parem de reprimir as manifestações no país. Em sua primeira declaração pública desde que foi destituído e detido há uma semana, Castillo garantiu que nunca vai renunciar. Nunca renunciarei, nem abandonarei essa causa popular que me trouxe até aqui. E a partir daqui gostaria de exortar as Forças Armadas e a Polícia Nacional a deporem as armas e a pararem de matar este povo sedento de justiça. Castillo foi preso pela polícia na quarta-feira, 7 de dezembro, após seu autogolpe fracassado e posterior destituição pelo Congresso. O Ministério Público, que o investigava por corrupção, acusa o político dos crimes de rebelião e conspiração em flagrante delito. A vice-presidente Dina Boluarte assumiu imediatamente a chefia de Estado, como prevê a Constituição, e tenta, junto ao Congresso, antecipar as eleições gerais de julho de 2026 para abril de 2024. Desde a tentativa de autogolpe, houve manifestações violentas contra a presidente. De acordo com a polícia, foram registradas estradas bloqueadas em 13 das 24 regiões do país. Vários sindicatos agrários e indígenas convocaram uma greve por tempo indeterminado nesta terça-feira para exigir eleições gerais. E agora a gente fala do conflito no leste europeu. Em uma conferência realizada em Paris, na França, líderes de mais de 40 países se comprometeram a doar 1 bilhão de euros, mais de 5 bilhões e meio de reais para a Ucrânia, para que o país mantenha os setores essenciais em funcionamento durante o inverno. O país tem sofrido com a falta de eletricidade e de água por causa dos ataques russos. O auxílio se concentra em 5 setores essenciais: energia, água, alimentação, saúde e transportes. O valor é um pouco maior do que os 800 milhões de euros solicitados pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky apenas para o funcionamento do setor energético. Em meio ao rigoroso inverno, as instalações elétricas da Ucrânia têm sido alvo de bombardeios russos. Somente na região da capital, Kiev, cerca de 12 milhões de pessoas sofrem com os cortes sistemáticos para poupar energia. De acordo com o primeiro-ministro ucraniano Denis Shmyhal, os russos já destruíram entre 40% e 50% da rede de energia do país. O premier disse ainda que a Agência Internacional de Energia Atômica vai mobilizar missões para garantir a segurança de 5 centrais nucleares, incluindo a de Zaporizhia, atualmente sob ocupação russa. As ofensivas contra as instalações energéticas ucranianas foram classificadas como crime de guerra pelo presidente da França, Emmanuel Macron.
Os ataques contra a população e infraestrutura civis, abertamente admitidos pela Rússia, têm o objetivo de minar a resistência dos ucranianos e são verdadeiros crimes de guerra. Eles violam, sem nenhuma dúvida, os princípios mais fundamentais das leis humanitárias. São atos intoleráveis e que não vão ficar impunes. Ces actes sont intolérables et ne resteront pas impunis. Como consequência da guerra, a economia ucraniana já encolheu mais de 33%, mas pode atingir a marca de 40%, de acordo com estimativas feitas pelo Banco Mundial. O Kremlin rejeitou um plano de paz apresentado por Volodymyr Zelensky e exigiu, antes de qualquer negociação diplomática, o reconhecimento dos territórios ucranianos anexados pela Rússia. Nos Estados Unidos, a inflação desacelerou mais do que o esperado em novembro. Uma boa notícia para os consumidores e também para o Banco Central. A inflação em novembro foi de 7,1% em 12 meses. Analistas esperavam 7,3%. Segundo dados do Departamento de Trabalho, os preços subiram 0,1% em novembro. Os preços de moradia foram a principal causa do aumento mensal. O presidente Joe Biden se mostrou cautelosamente otimista após a divulgação dos dados. Em declarações à imprensa na Casa Branca, afirmou que há razões para um pouco de otimismo e espera que um retorno à normalidade aconteça até o final do ano que vem. O pico da inflação foi atingido em junho com um aumento de 9,1% em 12 meses. Foi o maior registro desde 1981. Agora a gente fala de Copa do Catar. A Argentina desbancou o grande rival brasileiro. Os argentinos não seguraram a empolgação depois de vencerem a Croácia por 3-0 e se garantirem na final da Copa do Mundo. No domingo, a seleção de Messi e companhia vai decidir pela 6ª vez o torneio mais importante do futebol. Vamos conferir. Poderia ser La Bombonera ou o Monumental de Núñez, mas é o estádio de Lusail. Após a vitória por 3-0 contra a Croácia na semifinal da Copa do Mundo, os argentinos fizeram um verdadeiro mar azul e branco no Catar. Na noite em que igualou o recorde do alemão Lothar Matthäus com 25 jogos em mundiais, Messi fez o primeiro dos hermanos ao converter pênalti sofrido por Julián Álvares. Ainda no primeiro tempo, Álvares conseguiu uma excelente arrancada e contou com erros da defesa croata para marcar o segundo dos argentinos. A dupla voltou a funcionar na etapa final. Messi fez ótima jogada individual e tocou para o camisa 9 dar números finais ao jogo. Messi hoje, ele fez uma jogada espetacular. Estamos muito felizes porque nós merecemos. O Messi merece. Então, estamos muito felizes. Foi incrível ver Messi jogando como jogou. Ele tinha um incômodo. Vimos que ele estava colocando a mão na perna e ficamos assustados. Mas o time jogou muito bem. Se entregou totalmente e estamos muito felizes. Viemos para isso. No lado croata, frustração pelo fim do sonho de disputar a segunda final seguida de Copa do Mundo. A Croácia ainda tem a disputa do terceiro lugar, sábado, no Estádio Internacional Khalifa. Um resultado justo. Jogamos os primeiros 20 minutos, mas depois eles dominaram. Messi fez a diferença. Muito mal, esse não é o nosso time, não sei o que aconteceu. Os jogadores estavam assustados e com medo de Messi, isso estava claro. Messi esteve imparável, não pudemos fazer nada contra ele. De volta a uma final de Copa do Mundo depois de 8 anos, a Argentina decide o título mundial contra o vencedor do confronto entre França e Marrocos. A grande final acontece no domingo em Lusail. Com a partida dessa terça, o camisa 10 da equipe argentina, Lionel Messi, se tornou o jogador com mais participações em gols da história de Copas do Mundo. Com o gol e a assistência na vitória contra a Croácia, Messi passa a somar 20 participações em lances de gol na Copa do Mundo, ultrapassando o Rei Pelé, Ronaldo, Gerd Müller e Klose, todos jogadores que têm 19 participações. Messi também se tornou o argentino com mais gols em Copas do Mundo. E como a gente falou, a semifinal começou ontem e já pudemos conhecer a primeira finalista. Vamos conferir então a tabela. Hoje vamos descobrir quem vai enfrentar então os argentinos, França ou Marrocos. Os dois jogam às 4 da tarde. O perdedor desse jogo disputa o terceiro lugar no sábado em duelo contra a Croácia. E a grande final acontece domingo, dia 18 de dezembro. Vamos então finalmente conhecer o grande vencedor da Copa do Catar. O estádio Al Bayt, em Alcor, vai ser o palco dessa segunda semifinal da Copa do Mundo.
Em campo, franceses vão ter que achar um caminho para furar a defesa de aço marroquina, a menos vazada da competição, com apenas um gol sofrido em 5 jogos. A expectativa da seleção da França é conquistar o 2º título mundial seguido, feito que não é alcançado desde o Brasil de Pelé, em 1958 e 1962. E esse duelo de hoje é inédito. Afinal, França e Marrocos só se enfrentaram 5 vezes, mas nenhuma delas em competições oficiais. No balanço, foram 3 vitórias para a França, 1 empate e uma vitória marroquina nos pênaltis. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Kleber Werneck chega com mais informações e à 1 da tarde, eu e ele esperamos por você. Até lá!